vamos lá, ele está instalando o drive, por isso vamos tocando assim mesmo, até ele terminar de instalar o drive ali. Beleza, então vamos lá, começando o nosso curso, tá? Primeiro, gostaria de mostrar para vocês quais são as principais tábuas que nós temos aí no mercado. Temos muitas tábuas, tá? As tábuas que eu estou colocando aqui, elas não são exaustivas. Em que sentido? Elas não cobrem todas as tábuas possíveis, tá? Você tem muitas tábuas, tem tábuas brasileiras, tábuas americanas, tábuas europeias, chilenas, tem de vários países diferentes. Tá? E nada impede que você venha utilizar uma tábua que não seja brasileira. Tá? Então aqui eu vim apenas mostrar alguma das tábuas que você pode utilizar no seu fundo de pensão, na sua entidade de previdência. Tá? Essas são tábuas aí de mortalidade geral. Anualmente o IBGE ele gera tábuas para o mercado, não para o mercado, né? Tábuas baseadas na população brasileira, em que muitos RPPS utilizam essas tábuas. Tá? Então anualmente a gente tem pelo menos umas 3 tábuas aí novas, que são as do IBGE, uma do sexo masculino, outra do sexo feminino e uma unissex aí, beleza? Nessa linha nós temos tábuas também de entrada e invalidez. Temos várias tábuas diferentes que normalmente são distintas das tábuas de mortalidade geral. Tá? Não sei em qual altura da faculdade vocês estão nesse momento, tá? Mas você normalmente faz o seguinte: se você tem uma massa de ativos, você normalmente trabalha com 2 tipos de probabilidade para ela. Tá? A probabilidade dessa pessoa vir a falecer, tá? Que sai de uma tábua de mortalidade geral, beleza? E a probabilidade da pessoa vir a se invalidar, que sai da tábua de invalidez, de entrada em invalidez, tá bom? Depois que essas determinadas pessoas se invalidam, você passa a tratar os inválidos com uma outra tábua, uma tábua de mortalidade de inválidos, tá? Muitas vezes as tábuas que nós utilizamos para tábuas de mortalidade de inválidos são até semelhantes para as tábuas de entrada em invalidez. O que vai variar, uma ou outra, é a sua aderência, é o seu teste de aderência. Às vezes você teve o quê? Na sua população, você fez teste de aderência, tá? E digamos que a tábua para entrada em invalidez deu a Zimmermann, foi a mais aderente, ou seja, que se mostrou mais próxima à sua realidade. Tá? Aí você chegou lá para a sua massa de inválidos, né? Quando você testou uma tábua de mortalidade de inválidos, pode ter dado que deu a grupal americana, dando um exemplo. Tá? Então, assim, tudo vai depender do seu teste de aderência. A não ser que você tenha uma base que ela é muito pequena, foi uma base muito recente, que você não tem muitas observações nela, tá? E aí você acaba assumindo, arbitrando qual é a tábua que você vai utilizar. Mas, em geral, você tem que fazer testes específicos para determinar qual é a tábua que você vai utilizar. E aí eu gostaria de fazer uma observação a vocês, que uma única tábua, ela pode te gerar muitas tábuas derivadas. Tá? O que eu estou querendo dizer? Digamos que eu tenho aqui, olha, a BRMS 2010. BRMS 2010 é uma tábua que foi criada lá pela FRJ do Rio de Janeiro, utilizando dados do mercado segurador. E aí, essa foi uma tábua brasileira que está sendo amplamente utilizada pela SUSEP, recomendada para ser utilizada. Só que essa tábua ela pode vir a sofrer algumas variações, tá? São permitidas pela legislação e o atuário pode fazer. Que tipo de alterações? Eu posso pegar essa tábua e desagravar essa tábua em 10%. Tá bom? Você vê, olha, que a tábua original era essa azulzinha aqui. Quando eu desagravei ela em 10%, ela caiu, tá, de forma linear em 10% em todos os QX. O que você fez? Quando você desagrava uma tábua em 10%, você pega todos os QX de forma uniforme e multiplica por 0,9. O que você está fazendo? Você está retirando 10% dos QX. Você está dando uma suavizada, você está aqui diminuindo a mortalidade daquela população. Quando você diminui a mortalidade daquela população, logo você aumenta a expectativa de vida daquela população. Então foi isso que você fez. Você tirou 10%, tá, de forma uniforme de todos os QX da BRMS. Outra possibilidade que você tem também, que a legislação te permite, além de ter ela desagravada em 10%, eu posso ter ela agravada em 10%. Eu posso pegar todos os meus QX
e multiplicar eles por 1,1. O que eu estou fazendo? Estou aumentando em 10% todos os meus QX, estou matando mais a minha população. Como eu estou matando mais a minha população, ela vai ter o quê? Uma expectativa de vida menor. Tá? Meu EdX, o EdX bolinha em cima, né, que é o EdX completo, ele vai diminuir o seu valor. E eu tenho que aqui, dessa azulzinha aqui, tá? Quando eu agravei ele 10%, olha o que aconteceu com o meu TX, ele subiu um pouquinho. Ele subiu 10%, tá? Durante todo o momento, durante todos os anos, né, dessa tábua. Para ficar melhor a visualização, eu travei ela em 50, tá? Mas logicamente ela seguiria até 120, 120 e pouco. Essa é a forma que o mercado mais usa, agravar ou desagravar de forma percentual. O que você tem que ter atenção? A legislação não permite que você faça o seguinte, ó, eu vou agravar aqui em 10% só quem tem mais de 30 anos. Isso você não pode fazer. Tá? Manter ela original até 30 anos e após 30 anos agravar ela em 10%, em 15%. Não. Ou você agrava ela toda, tá? É lógico. As probabilidades que passarem de 1, você trava ela em 1. Tá bom? Você pode ter uma probabilidade de morte de 1,15, 1,20. Tá? Então você vai travar ela em 1 ali. Beleza? Outra forma que você tem é desagravar uma tábua em 5 anos ou agravar uma tábua em 5 anos. Tá? Alguém tem noção aí do que seria desagravar em 5 anos? Tanto o Thiago aí que já sabe. Desagravar em 5 anos ou agravar em 5 anos. Alguém tem noção de como é agravar uma tábua em 5 anos ou desagravar ela em 5 anos? A probabilidade ao 0 ano é que vai passar a ser assim, caso você agrave. Essa probabilidade. Não, isso daí seria o caso você desagrave. Se você desagravar uma tábua, ela está ficando o que? Mais suave. Ela demora mais para matar. Então o que você fez? Você pegou o QX0, tá? E fez ele virar o QX5. E aí, digamos, se a tábua acabava em 120 anos, agora ela vai acabar em 125. Ou seja, você estendeu a expectativa de vida da pessoa, então você desagravou. Tá bom? Você agravar ela em 5 anos, o que significa? Você vai diminuir a mortalidade dela em 5 anos. Como? O QX5 passa a ser o QX0. Tá bom? E logicamente, se a tábua terminava em 120 anos, agora ela termina em 115. Tá? Porque você pegou e trouxe, tá, todos os QX para trás, tá, em 5 anos. Tá bom? E aí, logicamente, aí esse formato, na verdade, os QX você só deslocou ele. Tá bom? Mas o impacto que isso vai ter no seu número de falecimentos vai depender da quantidade de pessoas que estão expostas ao risco de falecimento em cada idade. Ou seja, os seus DX da sua população, ele só vai andar na mesma proporção do QX se a quantidade de pessoas expostas ao risco for constante em todas as idades. Tá? Mas isso já é algo que tem que analisar um pouco mais de calma. Então, nesse caso aqui, olha, que eu desagravei em 5 anos, eu tinha ela aqui, olha, azulzinha. Quando eu desagravei ela em 5 anos, ou seja, eu andei com os meus QX para frente, ou seja, o QX0 para ser o QX5, olha agora como ele está matando muito menos. Ele desceu. E quando eu agravei em 5 anos, olha o que aconteceu, ele subiu aqui. Tá bom? Então é outra forma que você tem de agravar ou desagravar a sua... Opa, agora instalou aí, viu? Tem sempre resolve as coisas. Então vamos lá, pessoal. E aí eu tenho aqui... Tá, eu estou saindo aí na câmera ou não? Tá? Beleza. Pessoal, então eu trouxe alguns exemplos aqui de agravamento e desagravamento, para vocês verem. Eu peguei várias tábuas aqui, desagravei todas elas em 30%. Olha como é que elas estão. Beleza. Tem os QX dela aqui, ó. Alguns aí estão chegando a matar, nas últimas idades, quase 40 e poucos %, né? Tem só até 90 aqui. Mas aí vamos lá. Se eu estivesse desagravando elas em 20%, já subiria um pouquinho, porque eu desagravei menos. Se eu estivesse desagravando ela em 10%, opa, já desceu menos. Desceu menos em quê? Em relação aqui a zero. Tá? Ou seja, eu tenho ela original, tá? Aí fui desagravando. Olha o que aconteceu? Os QX foram diminuindo. Tá bom? Beleza? Conseguiram ver? Aí se agora, em relação ao que elas são originalmente, se eu for agravando elas, o que vai acontecer? Meu QX vai subindo. Estou multiplicando o quê? Por 1, 1,5, 1,1, 1,15. Olha o que acontece? Meu QX vai subindo. Tá? Devido ao agravamento. Beleza? A outra forma que eu tenho é agravar ou desagravar em anos. Aqui eu desagravei ela em 5 anos, desagravei em 2,
E aqui depois eu já fui para mais 2, para vocês verem a diferença, tá? Os desagravos em 5 anos, desagravo em 2, o agravo em 2, tá? Lógico que ali no meio termo vai ter sem agravamento, sem desagravamento, e ela agravada em mais 5 anos, tá bom? Porque como já mata bem mais aí. Beleza, agora indo lá para o método Q quadrado. O método Q quadrado é o mais utilizado pelo mercado e é o que eu recomendo mais, tá? O método Q quadrado ele parte do seguinte: você vai ter dois conceitos, que são os dados observados e os dados esperados. Os dados observados consistem nas informações que você olhou na sua base de dados. Hoje em dia a legislação ela pede que você analise pelo menos os últimos 3 anos, tá bom? Então o que você faz? Você vê lá quantas pessoas morreram nos últimos 3 anos na idade de 40 anos, por exemplo. E aí você compara com quanto teria morrido, tá? Quanto que as pessoas teriam falecidos, né? De acordo com uma tábua específica, tá? Por exemplo, de acordo com a T2000, quantas pessoas estariam mortas hoje em dia, tá? Na minha população? Eu vou comparar. Não, eu olhei lá que nos últimos 3 anos morreram 14 pessoas na idade de 50 anos. E de acordo com a tábua T2000, estariam mortas 18 pessoas. O que eu vou fazer? 14 menos 18 eleva ao quadrado e divido pela quantidade de dados esperados. Esperados o quê? Pela minha tábua de mortalidade, pela T2000. Tá bom? Então o que eu observei na minha massa, menos o que eu espero de falecidos, tá? De acordo com a minha tábua de mortalidade, elevado ao quadrado, tá bom? Porque se você não fizer isso, o que você teria? Teria um desvio se anulando com o outro, tá? Se um momento você tem desvio positivo, outro momento desvio negativo, então você vai levar ao quadrado para você não ter os desvios anulados ali, tá? Tudo isso dividido o quê? Pela quantidade de falecidos observados naquela faixa de idade. Beleza? Basicamente isso. É que você soma todas as suas faixas, esse é o seu estatístico Q quadrado calculado. Depois de ter o seu estatístico Q quadrado calculado, você vai analisar com o estatístico Q quadrado tabelado, de acordo com o nível de significância que você escolheu. Eu normalmente gosto de usar 5%, mas muitas pessoas, quando tem uma base que não é tão boa, 5% nenhuma tábua conseguiu ser aprovada. Aí o que você faz? Você vai lá e, vou diminuir meu rigor, vou diminuir meu nível de significância, tá bom? Desculpa, vou aumentar o meu nível de significância, logo eu vou diminuir o meu rigor ali. Aumentei meu nível de significância para 10, agora já estou aceitando mais, tá? Beleza? Então tudo bem. Então vamos lá. Vamos agora para o método Q quadrado. Tá? Basicamente eu tenho que o H0 significa que as distribuições são idênticas. Tá? O que significa? Que eu estou vendo se a minha distribuição observada na minha base de dados ela é igual à minha distribuição observada de acordo com a T2000, com a BRNS, com a CSO80 e assim por diante. Tá bom? O poder desse teste aumenta na medida que a amostra aumenta. Então, quanto maior for a quantidade de dados, quanto maior for a observação de falecimentos ao longo dos últimos anos, tá? Mais seguro é o poder do seu Q quadrado, tá bom? Para você utilizar esse teste. Ou seja, maior é a probabilidade de você não estar cometendo um equívoco em relação ao seu resultado, estar aceitando algo que não é semelhante, tá, ao que você está analisando, tá bom? As literaturas não recomendam utilizar esse método quando mais de 20% das frequências esperadas forem inferiores a 5. Tá? As frequências esperadas, o que seriam? É a quantidade de óbitos encontrados de acordo com determinada tábua. Tá? Recomenda-se o agrupamento dos dados em classes de idade. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma observação que tem um quantitativo de pessoas baixo, o que eu posso fazer? Eu posso começar a trabalhar por faixas. O que seria isso? Eu vou fazer um teste Q quadrado de mortalidade, em vez de eu olhar a idade 0 para a idade 0, a idade 1 para a idade 1, a idade 2 para a idade 2, o que eu faço? Eu analiso a idade 0 a 20, depois a idade 20 a 40.
depois de 40 a 60, 60 a 80. Eu agrupo a quantidade de óbitos naquela faixa e dou o mesmo tratamento para todo mundo que faleceu entre 0 e 20 anos. Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes eu não tenho informação suficiente. Eu tenho lá em muitas idades que ninguém faleceu. Aí a minha estatística eu não consigo calcular, né? Porque vai ser 0 menos 1, ou 1 menos 0, e o valor quadrado dividido por 0. Aí dá até matemática, você não consegue fazer. Tá bom? Então a gente começa a fazer assumir essas coisas, tá? E começamos a simplificar um pouco e agrupar as informações em faixas, tá? Beleza. Em relação ao Kolmogorov-Smirnov, esse é um teste que eu particularmente eu não gosto muito para utilizar ele como teste de aderência em tábuas de mortalidade, tá bom? Porque pelo seguinte, eu considero que esse teste ele não está se preocupando se uma curva de mortalidade é idêntica à outra, tá? Ele não está se preocupando se em uma está matando 50 e outra está matando 49, 51 está matando o próximo. Ele não está se preocupando isso nesse teste. Ele se preocupa no seguinte: se o formato dos falecimentos é semelhante da sua tábua, tá? Com o que você observou no passado. Ou seja, se uma curva mata assim e a outra curva mata com o mesmo formato, só que mata uma quantidade bem menor, ele vai dizer que as duas são idênticas. Tá? É um formato mais para distribuição de mortalidade, não para o número efetivo de mortalidade. Eu vou dar aqui um exemplo, vou voltar, mas vou dar um exemplo. Olha aqui, você está vendo aqui, eu tenho aqui em azulzinho, tá? Os meus decrementos observados da minha base, tá bom? E em vermelho eu tenho os decrementos, tá? Baseado na GRM 80 desagravado em 5 anos. Eu consegui aqui um ajuste quase perfeito, tá bom? Poxa, então a GRM desagravada em 5 anos é quase igual à minha base, mas isso daqui no teste Kolmogorov-Smirnov também seria considerado aprovado. Por quê? As duas têm o mesmo formato, tá vendo? Tem nuances parecidas. E é isso que esse teste pega. Esse teste pega o seguinte: se o formato de uma distribuição é semelhante ao formato da outra distribuição. Por exemplo, esse é um teste, como o Kolmogorov-Smirnov, muito utilizado para você ver se a sua base segue uma distribuição normal. Tá? Ele vai ver o quê? Se o formato da sua distribuição está distribuído de forma normal. Tá? Ou seja, se o formato dela, você pode utilizar um Kolmogorov-Smirnov para testar se a sua distribuição é próxima a um uniforme, por exemplo. Tá? Então ele foca muito no formato da distribuição, não nos valores da distribuição em si. Tá? Tanto que o Kolmogorov-Smirnov diz que essas duas informações são semelhantes e essas duas informações são semelhantes. Imagina se eu faço meu teste de aderência só utilizando o Kolmogorov-Smirnov e isso aqui. Vou estar utilizando o quê? Uma tábua que mata muito mais gente do que eu observei realmente na minha população. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado com o Kolmogorov-Smirnov, porque ele testa mais o formato da distribuição do que a quantidade, tá? De falecimentos, quantidade de eventos em si. E por que isso acontece? Pelo seguinte, porque esse teste Kolmogorov-Smirnov ele analisa a frequência acumulada das duas distribuições. Você pega a sua distribuição observada de falecimentos da sua população, tá? A população de ativos e aposentados e pensionistas que faleceram ao longo dos últimos anos. Você olha com quantos falecimentos deveria ter ocorrido de acordo com uma tábua específica, até 2000, por exemplo. Tá? E aí você faz aqui, olha, você analisa as frequências acumuladas relativas. O que eu estou dizendo isso? Digamos que eu estou analisando faixas 0 a 20, 20 a 40, 40 a 50, 50 a 60. O que eu faço? Eu pego quantas pessoas morreram de 0 a 20, tá? E divido pelo total de pessoas que morreram na minha população. Morreram 100 pessoas e de 0 a 20 morreram 20. Então é 20 dividido por 100, 20% aqui. Nessa outra, o que eu tenho? Se eu tiver que 40 pessoas morreram
numa população onde 200, digamos, na primeira faixa, 40 pessoas morreram, sendo que no total dessa população morreram 200 pessoas, tá? 40 dividido por 200 deu 20%. Então ele vai dizer que as duas são semelhantes, tá bom? Então ele olha a frequência relativa, a quantidade de mortos dividido pelo total de mortos. Então ele olha frequência relativa acumulada. Isso ele vai fazendo todas as faixas, tá? Somando todas as mortes até aquele momento de uma com outra, dividido pelo total de mortes de cada uma das populações, tá? E aí depois ele faz o seguinte: ao tirar a diferença das frequências acumuladas da sua população observada de falecidos, ou seja, da sua base, com a população de falecidos esperados de acordo com uma determinada tábua, você tirando essa diferença em módulo, ele vai pegar a maior diferença em módulo. Essa vai ser a nossa estatística Kolmogorov-Smirnov calculada, tá? A gente vai fazer isso aqui junto. A gente pega essa estatística, tá? Kolmogorov-Smirnov calculada e observamos de acordo com uma fórmulazinha específica, tá? Que é utilizado até por tábuas de Kolmogorov-Smirnov, tá bom? E aí a gente vê qual tábua que a gente aceita, qual tábua que a gente não aceita, que elas têm distribuições semelhantes, tá? O H0 seria, o formato das distribuições são idênticos, tá? Ou seja, elas possuem a mesma distribuição de probabilidade, tá? A distribuição de frequência. Beleza? Então eu recomendo a utilização desse teste junto com Q quadrado, tá? Se não for com Q quadrado, com um desvio quadrático médio. Mas eu não recomendo utilizar esse teste sozinho. Se você for usar só esse, pelo menos trace um histogramazinho, um gráfico, para você ver quão distante está a mortalidade da sua população ao longo dos últimos anos com a mortalidade dada de acordo com uma tábua de mortalidade específica. Tá bom? Beleza, isso foi o que eu mostrei aqui, que o Kolmogorov-Smirnov aceitaria tanto essa quanto essa daqui. Tá? Beleza. O desvio quadrático médio, eu digo que ele é uma saída quando nenhuma tábua é aceita no Q quadrado. Digamos que eu peguei lá meu Q quadrado e eu testei 15 tábuas diferentes. Inclusive agravei e desagravei as tábuas e não deu aderência nenhuma. O que eu posso fazer? Eu vou utilizar o desvio quadrático médio. Por quê? O desvio quadrático médio é um indicador que não diz para a gente se uma tábua é semelhante ou não é semelhante à nossa base de dados. Tá bom? Desvio quadrático médio é um indicador que diz o seguinte: olha, qual é a tábua que é mais próxima da minha população? É a tábua que me mostra um indicador que representa o menor desvio possível. Por quê? Porque o que eu estou analisando aqui? Eu vejo qual é a quantidade de falecimentos em determinada faixa da minha população, menos a quantidade de falecimentos dado por determinada tábua de mortalidade. Aí eu pego esse desvio, essa diferença, e levo ao quadrado, tá? E divido pela quantidade de faixas, tá? Então eu faço isso para todas as tábuas. E aí eu faço somatório disso, tá? Para todas as faixas de todas as tábuas, e eu vou ter um indicador que vai dizer para mim qual é a tábua que tem menos desvio em relação à minha população. Tá bom? E eu pego a tábua que tem o menor desvio quadrático médio. Tá? Eu recomendo utilizar ele quando você não encontra aderência em nenhuma tábua através do Q quadrado. Beleza? Então é um teste que não se baseia em aceitar ou rejeitar H0. Tá? E qual é o ideal? Nós façamos esse teste para todas as tábuas, depois ordenemos de forma crescente para ver qual é o menor indicador. Tá? E aí o menor indicador é a tábua que nós podemos considerar mais próxima da nossa realidade. Beleza? Eu considero que nós temos duas possibilidades para fazer os cálculos de aderência. Tá? Uma das possibilidades é analisar idade por idade. Mas isso nós só conseguimos fazer na prática quando eu tenho base muito grande. O que seria isso? Eu estou fazendo a avaliação atuarial de um município que tem uma população muito boa, tem os dados legais, eles fazem tratamento nos dados, poxa, eles me mandam uma base maneira, e eu consigo fazer um teste de aderência olhando idade por idade. Ou seja, eu comparo quantas pessoas faleceram com 10 anos
com a quantidade de pessoas que deveriam ter falecido com 10 anos, de acordo com uma tábua específica. 11 anos com 11 anos, 12 anos com 12 anos, 13 anos com 13 anos. Eu tenho que ter uma base grande, tanto de observações, ou seja, de pessoas expostas ao risco de falecimento. Quando eu digo pessoas expostas ao risco de falecimento, são pessoas que podem vir a falecer. Um ativo, um aposentado, uma pensionista, tá bom? E quantidade de óbitos observados, é quantas pessoas efetivamente faleceram, tá? E aí, com um quantitativo relevante de pessoas que faleceram, eu consigo trabalhar com esse tipo de gráfico, um gráfico por idade, tá bom? Outra forma, que é como o mercado costuma utilizar mais, é fazer teste de aderência trabalhando por classes. Por quê? Eu não tenho muitas informações, poucas pessoas morreram na minha base ao longo dos últimos anos, ou a minha base é pequena. O que eu faço? Agrupo todos os falecimentos de 0 a 19. Agrupo depois todos os falecimentos de 20 a 29. Depois todos os de 30 a 39. E vou comparando quantos que faleceram na minha população e quantos que faleceram de acordo com uma taxa específica, o P94 homens. Tá? Esses dados, esses gráficos, eu tirei de um software, tá? Que é um software que eu construí com um sócio meu, de uma outra empresa que eu virei sócio, né, um tempo atrás, que é a Arcaida Sistemas. Nós criamos um software bem legal de teste de aderência aí para algumas empresas, né? Quem quiser conhecer mais, pode procurar no Google, Aderência 4D, o nome, ou então Arcaida Sistemas, que é o nome da empresa. Tá? Então, quem quiser abrir lá e procurar no Google, vocês vão ver todas as informações sobre o software e a empresa. Beleza? E aí, vamos lá. Agora, para ser um pouco mais concreto, tá? Porque muita gente deve estar pensando, cara, como é que é isso aí de quantidade de óbitos observados, quantidade de óbitos esperados, para clarificar um pouco isso para vocês, tá? Quando você falou base grande, você está falando de quantos dias? Olha, na verdade, quando eu digo base grande, o que mais importa para mim não é a quantidade de vidas, mas é a quantidade de pessoas que falecem. Porque os seus cálculos, em geral, você trabalha com as observações. Então eu posso ter uma base muito grande, se não morre quase ninguém, vai estar zerado os meus valores para o cálculo. Então eu preciso ter uma quantidade boa de observações de falecimento. Tá? O que eu estou querendo dizer com quantidade boa? Que você tenha pelo menos uma unidade em cada faixa, em cada idade. Tá bom? Para que você consiga fazer o seu cálculo minimamente. Tá? Mas assim, esse negócio de quão grande ela é, isso aí é muito relativo. Né? Tem gente que fala a população acima de 50 já é boa, mas nesse caso eu não considero boa acima de 50. Mas sim, se tiver alguns milhares que ela passa a ser boa. Por quê? Porque alguns milhares, com uma probabilidade de falecimento muito baixinha, aí você passa a ter algumas unidades de falecimentos esperados. Tá bom? Senão você vai ter 0,008 mortos. Mas você vai pegar isso, levar ao quadrado, entendeu? Dá um número maior do que era, dá um número menor do que era. Tá? Porque é um número que está menor do que um número menor do que 1. Se você levar ele ao quadrado, ele fica menor ainda. Tá? Então vai te dar vai distorcer o seu cálculo. Tá? Isso que acontece. Como que é isso na prática, então? Porque, por exemplo, imagina que você vai fazer um estudo para, sei lá, tem alguma entidade de classe ali, eles querem instituir um plano de previdência, e aí vamos supor que está todo mundo ali mais ou menos na idade ativa, então essa chance de morrer é muito pequena. Como que vocês veem isso na prática? As pessoas começam a agrupar muito. Por exemplo, tem muita gente que faz, sabe o quê? Com base nova. A base é nova, né? Não está madura ainda. A grande maioria de pessoas tem menos de 50 anos. Olha o que muita gente faz. Começa a fazer faixas. Às vezes o cara faz, olha, de 0 a 20, aí o cara faz de 20 a 40, depois o cara faz mais de 40. Por quê? Porque ele não tem quase ninguém acima de 50 anos, acima de 60 anos. Ele trabalha às vezes com 3 faixas. Tá? Então ele vai agrupando cada vez mais. O que, por um lado, quando ele agrupa muito, você acaba dando problema, né? Porque o Q quadrado vai ficar muito baixinho, né? O Q quadrado tabelado vai ficar muito baixo. Então tem uma chance também dele rejeitar muito. Tá? Então assim, é difícil. Quando você tem uma base pequena é difícil. Muitas vezes, quando a gente faz, quando não consegue aderência a nenhuma tábua, pega a tábua mínima exigida pelo mercado. Ou então,
tenta conseguir uma base no mercado que seja semelhante à realidade dela, tá? E isso também é permitido pela legislação. Ou seja, se eu trabalho em uma indústria, se eu conseguir uma base de uma outra empresa da área de indústria, normalmente a legislação aceita. Tá? Aí você fez o que? Não, eu utilizei uma base que é semelhante à minha população, tá? Porque é do mesmo ramo, tem um percentual próximo de homens e mulheres, tá?